E eu fiquei pensando no que é quando a gente compreender a gravidade melhor, assim, o que isso vai causar na dança, por exemplo. Que dança vai surgir a partir de uma noção outra de gravidade, que não seja essa de que o corpo cai no chão, né? Porque enfim, essa é justamente a noção que hoje se sabe que não é a gravidade. Né? Sim, fiquei curioso para pensar o que isso vai ser. Sim, é interessante pensar, assim, eu li alguns artigos que eu posso mandar depois, que entram nessa questão de pensar essa relação entre peso e gravidade ao longo da história da dança, assim, né? E nas danças clássicas, o quanto isso é meio que evitado, assim, né? Enfim, do quanto se preza essa leveza, né? Esse quase voo divino, sagrado em cima das pontas e, enfim, é engraçado pensar nessa trajetória. E só uma coisa, você sabe que a gente não tá te vendo, né? Sei, Quer amigo, dizer, mas eu não consegui, tipo, ó, eu peguei minha luminária aqui, mas fica muito feio, olha. não fica feio nada. Meu Deus, sem contar que ficou uma luz na minha cara aqui. Porque eu não sei, a luz, tipo, não pega no meu rosto aqui no quarto. Não, mas ficar ruim na tua cara também é isso. Vai fazer o quê? E essa fala do Vini intrigado com a gravidade me remeteu muito uma intrigação que eu tenho com o atrito. Tudo bom? Que se não Eu dei um play tivesse sem querer aqui, desculpa. não acontece. Que se não tivesse o atrito, a gente ia deslizar e eternamente, né? E também, como que seria a possibilidade de uma dança sem atrito? Nossa, ia ser uma loucura. Ô, Jade, sabe qual é a loucura da gravidade que eu descobri, assim, de algum jeito? É que a gente está caindo eternamente. Na verdade, a gente... Quê? A coisa mais louca da gravidade é ter descoberto que a gente está caindo nesse exato momento. A gente só, claro, não sente que está caindo, né? Mas a gente está caindo agora, nesse exato momento. Agora que você falou isso, eu sempre tive uma sensação, assim, em relação à Terra, sabe? Tipo, eu sempre ficava pensando sobre o eixo da Terra e se desse um ruim, e a gente nunca percebe, né? A movimentação, a gente não, tipo, não consegue sentir essa movimentação. E a gente tá o tempo inteiro, assim. Sei lá, já. Nossa, eu tava vendo hoje no Instagram um vídeo. Ai, aquela pessoa que eu esqueço. Que eu já falei no último ensaio. Ensaio não, na última conversa que veio pro Festival de Curitiba. Que tinha um vídeo. Eu vou mandar no Secalhar. Tá, espera, eu vou mandar. O Do aquele... não sei se é assim que fala. Isso! Exatamente, Mi. Que esse vídeo eu fiquei tanto tempo vendo e pensando tanto na gente, que era um cara que queria pegar a Amina. Enfim, esse cara desse vídeo queria pegar ela e ela não pegou ele. Porque ela namorava, mas ela se arrepende até hoje, né? Porque, nossa, imagina pegar esse bailarino. Mas eu mandei no Whats. Essa relação. Gente, é muita cena da queda. É muita cena da queda. A tensão que existe. Eu vou começar o meu entre muitas aspas. Posso? Aliás, não sei se a gente tem da minha já. Ou se a gente... Não sei muito bem se o Rafa fez o dele e não entende direito também. Então, não sei. É que pra mim tem uma coisa que você fala que é da gravidade, né? Da força da gravidade. Mas que para mim a queda ela não está só relacionada, como eu disse, a isso, né? Ao chão. Então, para mim, a queda ela está também relacionada ao controle. E aí, por isso que eu falei da Dilma, né? Então, perder o controle pode ser cair.
né? Largar o controle pode ser cair. Soltar o controle, abrir mão do controle, deixar o controle, né? Parar o controle, porque existe, por exemplo, quando a gente está posicionado, uma tensão passando por cada músculo do nosso corpo ali, né? E a queda, ela só existe quando a gente solta o controle pra gente, assim, porque senão é deitar, não é cair, né? Se a gente ficar indo no controle até chegar ao chão, o controle total, assim, a gente vai deitar, não vai cair. Então, eu fico pensando nisso, assim, que a gente só cai quando a gente ou solta o controle, ou sai do controle, ou quebra o controle, né? Então, tem uma relação com o controle, que pode ser entendido também como tensão, como outros nomes, assim. Por isso eu falei do né? Do descontrole, que para mim está relacionado à interrupção do controle, ou isso. Era mais isso, assim. E aí... Tem até a ver com a lei de Newton, né? Hum. Que quando vem um outro objeto e bate sobre um objeto que está numa rota, transfere esse objeto de rota, ele muda de percurso. Sim. É um acidente. Sim. É a ideia da inércia, né? Você vai continuar parado ou em movimento até que alguma coisa te faça entrar em movimento ou parar, né? Tem até um atrito que a Jade tinha comentado. Só antes de continuar, queria falar uma coisa que eu dei uma breve pesquisada, não consegui ir muito a fundo, porque, enfim, é um tema um pouco grande, assim, mas a Doris Humphrey, que é uma coreógrafa, bailarina, enfim, que foi contemporânea da Martha Graham, ali, da dança moderna, criou uma teoria de movimento que eu não vou lembrar o nome direitinho, mas é tipo ascensão e queda. E aí ela fala sobre esse movimento de ascender, essa curvatura como a existência do movimento mesmo, né? De essa linha que está entre o horizontal e a vertical. E aí, enfim, acho interessante a gente pensar nisso também, né? Porque ela criou uma teoria de movimento, assim, início do século XX, baseada nesse arco, assim, claro, não é uma teoria de movimento como preparação para queda, assim, mas que se usa desse pensamento, desse acento rítmico para pensar uma teoria do movimento. Vou mandar, gente. Eu vou, então, apresentar, mas, assim, não é um seminário, porque eu não... É o que eu falei para vocês, eu não consegui entender, não tenho capacidade de entender isso. Porque também, além da parte teórica, esse que é o mais difícil, né? Tem muito cálculo envolvido com isso. Assim, é matemática pura, assim, no negócio. Tem uma das coisas que eu estava vendo, por exemplo, que tem um cálculo que ele ocupa uma página inteira, né? E que são aqueles cálculos com letra, que é só letra, basicamente, nem número tem no meio da coisa, né? Então, essa discussão toda dentro da física é uma discussão que está muito ligada com a matemática. E aí, claro, tem a parte teórica, né, que a gente consegue falar dela, mas tem a parte que é experimentada através da matemática, e provada através da matemática, e depois você constrói um experimento concreto, existente no mundo, tal, para testar se aquele resultado que você chegou matematicamente, de fato, corresponde à realidade, né? Então, enfim, é realmente muito difícil, né? Muito difícil. E também, né, se eles não sabem o que é gravidade, como que a gente vai saber, né? Não tem alguém que fez um espetáculo, uma coisa já com isso que você está falando? Que fez coisa em arte para mostrar uma coisa da ciência? Tem o Vertigem, que eu falei. Isso, não estou tão doido. Não, tá doido. Isso. Não, que eles passaram justamente um tempão estudando os princípios da mecânica clássica para treinamento de ator, de atriz. É isso mesmo. Achei que eu estava ficando doido. Não. Eu vou mandar no WhatsApp, que eu não consigo compartilhar a tela aqui. 2 vídeos bem curtinhos. E aí queria que vocês assistissem esses vídeos em seguida.
Esse primeiro é a Milena e eu, né? É a Milena e eu, pronto, né? Ué, o que deu no segundo? Deixa a Fer voltar e eu já falo. E essa sincronia de queda somos nós também, Rafael? Pior que é também, né? É também. O que nós vamos fazer? Vai todo mundo cair de bundão no chão? Será? Silêncio. A Fer voltou, tá? Rafa, essa pergunta que você fez, o que deu no segundo? Alguém tem alguma ideia do que deu no segundo? Gente, pra mim, eu achei que tinha 2 fios segurando. Eu ia falar que o peso deve ser o mesmo. O que é peso? Aqueles, né? Aula de física louca. Pois Nem é. sabe nada e quer dar aula. Aquela fórmula. Eu não lembro. Era a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Que aí era 9,4, um negócio lá que era a aceleração da gravidade, né? Amigo, isso eu já não lembro. Calma, Não eu acho que lembro eu não nada. errado. Só que quando cai, tipo, aquela bola continua sendo uma bola e a pena continua sendo uma pena, assim. Quando, tipo, impacta, quando chega no chão, sabe? Sim. A diferença do primeiro para os... Fala. Não, fala tu, quero saber. A diferença do primeiro para o segundo é que esse lugar que eles estão fazendo o experimento é uma câmara de vácuo. Então, no primeiro experimento, você tem o ar ali dentro. E o ar tem uma resistência. Então, um objeto que tem mais massa, né, ele vence essa resistência do ar com mais facilidade e ele acelera mais. Né? Um objeto que tem menos massa, que nem a pena, ele sofre muito mais com a resistência do ar. Por isso, ele demora muito mais para cair. No segundo caso, eles demoraram 3 horas para fazer isso, eles tiraram todo o ar da câmara e aquilo virou uma câmara de vácuo mesmo. Ali é vácuo, não tem ar ali dentro. E quando você tira a resistência do ar, esses objetos caem exatamente ao mesmo tempo. Porque essa resistência do ar para de fazer essa força contrária, que seria, em tese, uma força contrária à força da gravidade. Né? Que não é uma força, a gravidade. Eu tô louca! Então, se eu tiver no universo, empurrar um grão de areia e um foguete, vai ser a mesma coisa. Assim, eu dou uma cutucada no foguete, ele voa, assim. Teoricamente, se o foguete não... Se os dois não... Se o foguete não tiver ligado com propulsão nem nada, teoricamente, sim. Nossa, eu tô chocada, assim, sei lá, parece que veio uma sensação muito gostosa, assim, mas é porque tipo, tudo se torna a mesma coisa, assim, né? Tipo, o que diferencia as coisas não diferencia mais elas, assim. Sim. Sei lá. Tipo, elas são tudo a mesma coisa agora. A Andrômeda falou antes da... Depende da perspectiva, porque, tipo, o que é uma cadeira? Uma cadeira é algo que alguém te ensinou que é uma coisa assim, que tu senta no formato tal, que parece um 4, de cabeça para baixo. Mas a matéria, se a gente vê quimicamente, tipo vidro, o vidro está eternamente derretendo. Ele não é sólido, ele é líquido. Eu fiquei bem chocada quando eu descobri isso. A gente tenta não pensar sobre isso no dia a dia, porque, né, tem que viver a vida, né? A gente não... Se a gente for parar pra pensar... Descobriu isso esses dias, Andrômeda. É bem doido, né, essa coisa do vidro. Ele é um Eu não outro sabia, estado, eu descobri isso ele é um agora, outro estou bem estado chocado. físico. Ele é tipo outro estado físico, né? Não é nem sólido, nem líquido. Ele é uma outra coisa.
E aí vitrais antigos de igreja, pelo que nos falaram, né, eles ficam vazando. Então, eventualmente, eles vão ficando mais finos porque eles vazam e acumulam embaixo. O Vinícius está chocado. Acumula embaixo de quê? Tem até vidro que as pessoas vão, depois de um Na tempo... parte de baixo da janela, tipo nos ele vai ferros, ficar onde eles fino. estão em volta, assim, Eles vão ficando finos ao redor, assim, aí a pessoa tem que trocar, ou às vezes a pessoa bota até uma borrachinha do lado para dar um reforço. Mas é por quê? Porque o vidro ele está ali com contato com a erosão do dia a dia, vai derretendo diariamente. Não sei se é o estado líquido, que estado tá, mas está naquele estado lá derretendo, entendeu? É um estado Mas, interessante. é. Tá, então, com o tempo o vidro afina, é isso? Uhum. ele vai escorrendo, então ele vai perdendo massa, assim, tipo, É verdade, vitral é verdade. de igreja que é grande, assim, ele vai diminuindo, e aí acho que eles têm que encontrar forma de restaurar, talvez, porque ele vai perdendo, assim, ele vai escorrendo. Isso Mas é isso não física. acontece com temperado, então. Ou, enfim, porque Um que seja preparado, específico, né? De repente tem uma proteção, né? Hoje em dia deve ter, né? Não sei. A gente tem que pesquisar sobre isso. Vocês não acham que às vezes as pessoas fazem coisas para enganar a gente? Não, professora de Pode física, ser. por que ela ia enganar? Ela se formou para ensinar um negócio. Por Pode que ser ela ia me muito enganar? Por que gente. ela ia estar me trollando? Ah, você está no ensino médio, eu vou te trollar. Eu vou falar que o vidro derrete. Tipo, Sim. pra quê, cara? Pra quê? Eu Sim. falaria. Sim. Ah, Vini, para de trollar seus alunos. Desde que não fosse cair no Enem, o aluno não fosse errar por minha causa, eu falaria. Depois aí Tá. a vida descobre que Eu, não. quando for professor de arte, vou ensinar que as obras do Picasso é um coletivo de pessoas. Nunca que eu vou falar que é um cara. Eu discordo. E aí Ai, você... gente, não façam isso. Sejam legais com o mundo. Eu tô pensando que tem teorias que servem só para nos enganar. Essa do vidro, me parece que é para enganar a gente. Eu não sei. Eu acho que é fake news. Não, é tipo dos corpos. Já ouviu falar dos corpos? Que, na verdade, a gente não é isso que a gente aparenta ser? Tipo, é tudo uma ilusão de ótica. Entendeu para mim? Eu tô na sala errada, gente. Tchau. Gata, Mas isso... Fala aí, Andrômeda, eu tô curioso. É sério. Tipo, é tudo uma ilusão. Isso eu acho que tem a ver um pouco com o rolê do espelho também, né? Tipo, de como a gente se vê no espelho e como a gente vê o mundo. Ótica. Uhum. É tudo uma ilusão. A gente é só as partículas atômicas que se juntaram para formar essa junção de moléculas que estão agrupadas aqui formando isso. Só que é tipo a voz. Sabe assim, tem gente que te escuta de um jeito e tem gente que te escuta de um jeito. Eu me escuto de um jeito, mas quando eu vou me ouvir, eu me escuto de outro jeito. Talvez seja assim com a imagem também. Gata, tem uma teoria dentro da física, mas que é um rolezão, assim, que jamais eu vou entender o que eles querem dizer com isso, mas é uma teoria real, assim, que não está provada ainda, porque eles não conseguem comprovar isso, mas matematicamente é um modelo viável, aparentemente. Que é a ideia de que o universo, na verdade, ele se comporta que nem um holograma. Então, o universo não é tridimensional. Ele, na verdade, tem 2 dimensões, mas ele produz a ilusão de ter 3. E aí a gente acha que o mundo tem 3 dimensões. Mas ele, na verdade, tem 2. Só que como a nossa percepção só consegue perceber o mundo por 3 dimensões, a gente não consegue nem imaginar como é que o mundo pode ter 2. Mas ele, na Ou verdade, tem seja, 2. né? A gente tá sempre inventando coisa mesmo, né? Sim, é uma loucura. Eu vou pegar um negócio que você falou, Andrômeda, do Newton, antes, porque é esse o choque, justamente. Durante muito tempo, né, a teoria do Newton é uma teoria do século XVIII. Né? Durante muito tempo, se achou que a gravidade era isso. A gravidade era uma força que atraía um corpo para outro, assim, né? Mas ninguém sabia muito bem de onde que essa força vinha, ninguém conseguia comprovar ela, ninguém conseguia entender muito bem o que era a gravidade. Né? E se achou isso durante muito tempo, até o Einstein formular no século XX a teoria da relatividade dele. Né? E aí o Einstein vai dizer que primeiro, a gravidade não é uma força, não existe uma força da gravidade. Né? Não existe uma força que te puxa para baixo.
Na verdade, o que a gravidade existe o espaço, né? E aí é um exercício de imaginação muito grande, né? Existe o espaço. E toda a massa que existe dentro do espaço, tipo minha mão aqui, né? Se a gente imaginar que tem um espaço em volta, toda a massa que existe nesse espaço, ela curva esse espaço. É tipo aqui, né? Que tem essa grade, né? Se eu colocar minha mão aqui, essa grade dá uma curvada, né? A diferença do espaço é que ele não é bidimensional que nem a grade, né? Ele pegaria essa parte aqui também, né? Então, o simples fato de um planeta existir no espaço faz com que esse espaço que antes era plano se curve. E isso é a gravidade, na verdade, né? Por isso que planetas com maior massa ou estrelas, por exemplo, o Sol, né, com uma massa gigantesca, tem um poder gravitacional muito maior, porque elas curvam muito mais o espaço em torno delas do que outros planetas que são menores e que têm uma gravidade menor, né? Por isso que a gente fica preso na Terra, porque a nossa massa é tão pequena que a nossa massa produz também uma curvatura no espaço-tempo. Só que ela não é tão grande quanto a Terra, que produz uma curvatura muito maior, e por isso a gente acaba sendo puxado de alguma certa forma para essa curvatura. Fala, Rafa. Sabe por que eu nunca gostei das aulas de ciência? Por quê? Eu tenho medo. E não é mentira. Eu tenho real medo, porque assim, ó, gente, o Sol mudou de ideia, puf, acabou tudo, entendeu? Deu um ruim qualquer, assim, ó aí o Covid. Eu tenho medo do universo. Eu não gosto de ver fotos do universo, porque daí fala, puta, mas você não é porra nenhuma mesmo. Tem coisas tão absurdamente gigantes e que a gente não conhece, e eu tenho medo delas. É isso, eu odeio as aulas de ciência, porque eu assim. Quando a primeira parte do fundamental, eu adorava a aula de geografia por causa de estudar os negócios de planeta e tal. Eu achei incrível. Tipo, essa panca do teu medo me dá muito gozo, assim, sabe? Tipo, porque eu fico assim, meu Deus, caralho, mano, é tão bom essa sensação de, tipo, sei lá. Esse negócio aí que tu falou foi muito bom, eu não sabia que era isso que segurava a gente, assim, muito essa consciência. E eu sempre ficava pensando muito nisso, assim, porque dá uma angústia mesmo, né? Essa sensação de que parece que a gente vai cair. Só que a gente nunca cai, sei lá, a gente tá sempre grudado aqui na Terra. O Einstein para pensar as teorias dele, ele geralmente tinha imagens, assim, que ele pensava primeiro a imagem e depois ele ia tentar achar um modelo matemático que se aquilo fazia sentido dentro de um modelo matemático, né? Como eu disse, é muito matemático a coisa. Então, você faz o modelo matemático e depois você cria um experimento para testar o modelo matemático para ver se ele funciona. Então, hoje em dia, tem várias teorias que não tem experimento para testar ainda, mas que elas são muito condensadas já e fixadas como reais, porque o modelo matemático prova que elas são reais. E aí o Einstein tinha essa noção de... Você vê uma pessoa trabalhando num prédio, por exemplo, né, num guindaste, limpando, ou dentro de um elevador. Ele imaginou se essa pessoa em algum momento caísse desse elevador ou caísse desse guindaste, né? Para quem está de fora, obviamente, você olha e a pessoa está caindo, né? Mas ele estava interessado na perspectiva de quem estava caindo, o que era para aquela pessoa que estava caindo estar caindo, né? Não para quem estava de fora, né, vendo a situação da pessoa caindo. E ele chegou à conclusão de que se aquela pessoa estivesse caindo durante o tempo da queda dela, ela não sentiria ou saberia que ela está caindo. Na verdade, para ela estaria simplesmente parada, né? E o que estaria se movendo seria tudo que está ao redor. Então, não é como se ela estivesse caindo. É como se a rua, os prédios, tudo estivesse subindo. É como se essas coisas estivessem acelerando para cima e ela estivesse parada. E aí ele extrapolou essa ideia para o que seria isso dentro do espaço, onde esse momento em que você para a queda, né, porque tem algo embaixo, né, tem algo que vai segurar essa queda, não existe, né? Você simplesmente cai eternamente, né, sem parar em momento nenhum. E isso era um dos pensamentos que eles chamam um dos pensamentos mais felizes do Einstein, né, que era imaginar essa pessoa caindo, só que numa queda eterna, né, numa queda que nunca para, e nunca para porque não tem nada embaixo. Na verdade, né, não tem nada embaixo que esteja acelerando contrariamente, né? Porque para quem está caindo, não está caindo. Entende? Ou não também, porque é completamente louco, né? Eu tenho uma sensação quando eu estou no trânsito
Que assim, o carro que você tá parado, mas os outros estão andando. E aí É parece exatamente isso. atrás. Sim. Às vezes eu tenho essa sensação, às vezes no verticulado, assim, quando para um do lado do outro, aí o outro arranca e você não. Aí parece, assim, essa sensação eu acho que parece um pouco. Sim. É, porque o ponto central é que você só vai medir o movimento, na verdade, e as coisas todas, a partir de uma perspectiva, né? Então, da sua perspectiva, o outro ônibus está se movendo. Da perspectiva do outro ônibus, é você que está se movendo. Né? E não... Então, no fim das contas, vocês dois estão se movendo e não se movendo ao mesmo tempo, né? A treta toda é essa. Mas o ponto central para mim da coisa da gravidade foram essas duas coisas. Primeiro, descobrir que não é uma força e que a gente não está caindo, de fato. O que está acontecendo é que o que está embaixo da gente, de alguma forma, está acelerando o tempo todo para cima, só que, obviamente, isso não se descola da Terra, porque a Terra está criando essa distorção no espaço e está puxando, de alguma forma, essas coisas. Né? Então, quando a gente cai, a gente não está caindo. Né? Na verdade, a gente está simplesmente quase que em repouso. Né? E alguma coisa embaixo, alguma coisa que está num outro estado que não o nosso, está impedindo essa continuidade desse movimento. Que seria esse movimento que, na verdade, não é um movimento de queda, é um movimento de repouso. Né? Porque se não tivesse essa coisa embaixo, a gente não estaria caindo, a gente estaria simplesmente parado. Né? E a gente não saberia se a gente está parado ou caindo, porque não teria referência. Então, essa era a primeira coisa para mim, era descobrir que não era uma força que puxava, e a segunda era descobrir que, no fim das contas, a gravidade não existe como essa coisa que puxa, a gravidade existe como a própria existência de uma coisa no espaço faz com que o espaço curve em volta dela. Logo, atrai coisas, de alguma certa forma, atrai coisas para ela. Né? E aí tem umas outras coisas muito mais bizarras que eu acho que eu não saberia explicar jamais. É isso, acho. E tem uma coisa que essa influência da gravidade tem a ver com o tempo também. Né? Então, quando Einstein fala de espaço, ele não fala de espaço, ele fala de espaço-tempo. Né? Na verdade, essas duas coisas existem conjuntamente. Então, a gravidade não distorce só o espaço, ela distorce o tempo. E, inclusive, a gente tem experimentos que comprovam isso. O tempo aqui, onde a gente está, por exemplo, agora, passa mais rápido do que o tempo no topo do Monte Everest. É uma diferença que só pode ser medida com um relógio atômico, porque é uma diferença muito mínima, que 1 segundo de um relógio dos que a gente tem nunca vai aprontar. Mas é uma diferença usada, por exemplo, para os satélites de GPS que estão orbitando a Terra, né, que vão dar as localizações para a gente. Por quê? Porque esses satélites, lá nesses satélites, o tempo está passando mais devagar do que está passando aqui para a gente que está na Terra. Por quê? Porque como a gente está mais perto desse centro de massa da Terra, o espaço-tempo é mais distorcido aqui perto da gente do que é lá. E se o espaço-tempo é mais distorcido aqui, e isso aqui seria distorção, né? Seria como uma curva, né? O tempo não faz mais isso. Ele passa a fazer isso aqui. E quando você está fora da Terra, num satélite, essa distorção é muito menor. Então, ao invés do tempo fazer isso aqui, ele passa a fazer isso aqui. Ou seja, ele passa mais rápido do que ele estaria passando aqui para a gente. E aí eles têm que ajustar os relógios dos satélites para baterem com os relógios aqui da Terra e fazer todo um ajuste para que a gente não receba a informação com atraso. Né? Ou, na verdade, com atraso para a gente, porque lá está mais rápido, né? No fim das contas. Então, isso, basicamente. Assim, descobrir que é isso, que a gravidade é essa distorção, ela não é uma força, ela é essa distorção que um corpo faz no espaço no entorno dele, que até então era plano. Ô, amigo, você invadiu os arquivos da CIA, foi? Não. FBI, foi? Tá metido com NASA? Garoto, o pior é que eu fiquei lendo uns textos assim e vendo vídeo de canal de física. E tentando muito entender, assim, muito mesmo. Não consegui, mas tentei muito entender o que eles queriam dizer. Mas tem uns vídeos muito bons. Assim, tem um vídeo que é uma mulher, uma astrofísica, explicando o que é a gravidade em 5 níveis diferentes. Ela explica de uma criança até um PhD em física. E aí o PhD em física é ótimo, porque para a criança ele explica. A criança fala,
eu acho que a gravidade é essa coisa que faz a gente cair. A gente cai por causa da gravidade, né? E aí, com o PhD em física, eles basicamente dizem, a gravidade nem existe, né, de verdade. Então, é muito interessante, assim, a gradação que ela vai fazendo, né? E aí, com a criança, depois com uma adolescente. Até a adolescente eu estou entendendo o que elas estão falando. Daí em diante, é tipo, tá, eu entendo que isso faz sentido para vocês, mas eu estou um pouco perdido. Eu lembrei de uma tese de doutorado que eu não cheguei a ler, porque coragem, li alguns pedaços que é sobre a relação, discussões de tempo entre Bergson e Einstein. E aí, em 22, teve uma conferência que os dois se encontraram e debateram sobre o tempo. Tipo, eu não sabia desse fato antes disso, assim, eu achei muito maluco. E aí, apesar de todas as divergências, assim, o ponto que eles chegaram em comum, assim, é sobre a multiplicidade do tempo. Enfim, não acrescentei muita coisa, mas é que eu achei muito doido pensar Bergson e Einstein numa mesma sala debatendo. Enfim. Isso da multiplicidade é muito bom, muito, muito bom, porque essas teorias todas, elas vão... A mecânica quântica, né, que a gente chama, num geral, de física quântica, vai se basear muito nessa noção de que não dá para medir exatamente o lugar onde as coisas estão, né? A gente consegue medir momentos das coisas, mas a gente nunca consegue saber exatamente onde cada coisa está. Essa multiplicidade, as coisas estão em vários lugares ao mesmo tempo, né? O que é absolutamente louco, né? Você pensar que as coisas estão em vários lugares ao mesmo tempo e que o tempo, ele mesmo, é vários em vários lugares ao mesmo tempo. E que o presente existe, é a única coisa que existe e a gente não é capaz de aprender isso. Mas para o Bergson, a única coisa que existe não é o passado? O Chico vai saber te responder um pouquinho melhor. Porque o presente como chama? Impresenciável. Porque no momento que você já é passado. Sim, é que ele usa aquela metáfora, né, de que é como se fosse uma roda passando com tinta e a gente não consegue acompanhar o presente, mas ele está, enfim, tô com medo de acabar me errando, porque Bergson é Bergson. Teve uma aula com a Laila Tarran, de teoria da cor. Eu não sei se o Edu aprendeu isso também. De que nada tem cor. A cor que a gente vê é a cor que a coisa não tem. Porque daí a cor absorve o objeto que a gente vê, absorve os raios que ela tem e reflete o que ela não tem. Ou seja, eu vejo a camiseta amarela do Vini, ela é tudo, menos amarela. Amarela é a única coisa que ela não é. Aí eu falei, hã? A cor nem existe. É só um reflexo de luz que atravessa meu olho. Porque nem tem luz, a cor nem existe. Eu achei só uma citação aqui que não é do Bergson, na verdade, eu tinha notado muito tempo atrás no livro da cartografia, quando eles citam o Bergson. Eles fazem uma citação do Bergson que é: nós só percebemos praticamente o passado, o presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro. Então é isso, a gente só percebe o passado. E o presente, dentro dessa ideia, é o passado avançando para roer o futuro e tornar o futuro passado. Ou seja, o que a Fernanda Eugênio fala sobre a presentificação e a presença, na verdade, é uma ilusão completamente maluca na cabeça dela, porque não tem como estar presente. Você está sempre... É estar no passado sempre. Isso. Eduardo, quer falar uma coisa, meio, uma hora aí? Ele vai falar que tudo isso é uma mentira. Entramos numa loucura, né? Não, agora já esqueci. Qualquer coisa eu falo depois. Foi algo com relação à cor, foi quando você desbloqueou o seu microfone.
Ah, não, que isso da cor é bem doido, né? Tem umas pesquisas meio inconclusivas, porque é algo muito difícil de medir, né? Justamente por causa dessa questão tão interpretativa dela, mas eles tentam fazer reconstituições de se eles conseguiam entender no passado que existia azul, né? Tem toda uma discussão que o azul não era entendido pelos gregos, ou o verde, alguma outra cor assim que era descrita de outra forma. Então, né, qual que é a relação dessas palavras da língua e com a nossa percepção de cor, né? Será que a criação de uma nova palavra faz com que você perceba aquela cor ou realmente aquela cor só é descrita de um outro jeito, de uma outra língua? É muito difícil de saber, né? É uma discussão muito inconclusiva e especulativa. Né? Não tinha umas descrições em livros muito antigos sobre o mar e eles diziam que o mar era tipo um tom meio avermelhado, né? Não era Acho que era verde, se não me engano, alguma coisa assim. O mar era avermelhado e o céu era dourado. Olha isso, que doideira. Mas aí não dá para saber, porque também são épicos de poesia, né? São tipo... São trabalhos de ficção também, né? E aí que a gente entra num ponto que... vocês falaram da frase do caos, né? Que a Jade colocou no Craft. E a gente leu para um outro projeto, um texto do Otávio Paz, que ele fala como no início o conhecimento do mundo é todo produzido pela poesia. Porque a religião é poesia, a história é poesia, tudo é poesia. Então, o poeta, lá no início do tempo, ele é a pessoa que dá as palavras para o entendimento do mundo, né? Que é a pessoa que fala com o oráculo, que tenta fazer sentido do caos, né? Então, eu acho que essa questão de cor, língua, palavra e poesia, né, tem muitos pontos, né? Abre para muitas discussões. Sim, eu tenho a sensação de que tudo é ficção. Tudo, tudo. E aí agora, gente, só que daí cai num negócio de ser vale qualquer coisa. E se tudo é ficção, pronto. Liberou relacionamento aberto, assim, ó, pra mim. Mas é que não é porque é ficção que é mentira ou que é menos real. A ficção é muito real. Muito real. Talvez uma das coisas mais reais que existem, né? É a única que existe, é a ficção, porque o resto é tudo... A ciência inteira, de alguma certa forma, é uma ficção. Mas sim, é uma ficção muito real. Né? É porque a gente faz essa diferenciação da ficção e da realidade, né? Como se elas fossem coisas separadas. Mas não são, né? Não são. 1 minuto para cair. Para queda. Essa loucura que eu entrei, gente. E o negócio da relação da queda com a dança é se é impossível cair, porque não se cai nunca, né? O que isso faz com a noção que a gente tem de queda numa dança, por exemplo? Se não se cai, se nunca se cai, porque é impossível cair. Porque a queda em si não existe. Foi essa... enfim. A gente vai fazer um espetáculo que não existe. Sobre uma coisa que não existe, Ao mesmo tempo, a queda existe, porque a gente cai. Nossa.